No corredor VIP do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um jato médico particular acabava de pousar com firmeza. Assim que a porta do compartimento se abriu, dezenas de membros da comitiva saíram apressadamente, cercando uma cadeira de rodas médica especial que descia lentamente a escada. O ocupante da cadeira era Haruto, o herdeiro de uma das mais poderosas famílias industriais do Japão. Ele estava inexpressivo, as duas pernas rígidas e imóveis. Parecia completamente sem vida. Quem diria que, apenas 45 minutos depois, este jovem, que havia sido condenado a uma vida de paralisia pelas equipes médicas mais conceituadas do mundo, seria capaz de se levantar e andar sozinho? Se essa notícia chegasse a Tóquio, toda a família explodiria em choque. O pessoal médico do aeroporto ficou boquiaberto com a cena, parados e atônitos. Sinceramente, o Brasil já havia visto de tudo, mas esse aparato era inédito. Uma dúzia de guarda-costas de kimono e terno, alinhados em duas filas, 8 enfermeiros com equipamentos de alta tecnologia e 3 consultores de alto escalão da família, todos com expressões sérias, como se estivessem participando de um funeral de Estado. O doutor Eduardo Mendes, o médico responsável que aguardava ao lado, sentia o coração palpitar. Ele era uma lenda da ortopedia e medicina esportiva do Hospital Sírio-Libanês. Em seus 30 anos de carreira, ele havia lidado com incontáveis casos difíceis, mas este era diferente. O paciente era um legítimo membro da elite japonesa. Além disso, o prontuário mostrava que Haruto havia quebrado a coluna vertebral ao cair de um esqui há 5 anos e nunca mais se levantara. Ele havia visitado os hospitais mais renomados do EUA, Reino Unido, Suíça e Alemanha, e a conclusão era sempre a mesma. Dano neurológico muito grave, ele ficaria confinado à cadeira de rodas para sempre. Doutor Dudu, todos os relatórios de exames do paciente estão aqui. Mariana, a assistente, entregou uma pasta grossa, abarrotada de imagens e laudos. Havia mais de 100 ressonâncias magnéticas. Doutor, Eduardo pegou a pasta e a folheou, sua testa se franzindo cada vez mais. As vértebras L4 e L5 estavam gravemente deformadas, os nervos totalmente presos e os músculos atrofiados. A situação era realmente desafiadora. No entanto, ele notou um ponto crucial. Todos os relatórios ocidentais se concentravam apenas na estrutura óssea e na destruição do disco, ignorando completamente a condição dos tecidos moles circundantes e do sistema de fluxo de energia do corpo. Há uma chance, pensou o Dr. Eduardo. Esses médicos estrangeiros são tecnicamente brilhantes, mas seus métodos são muito rígidos. Eles focam apenas no osso e no nervo, sem considerar o corpo humano como um todo integrado. A comitiva médica seguiu em comboio para o Hospital Sírio-Libanês, deixando os pedestres pasmos. Nas ruas de São Paulo, motos, carros e ônibus se misturavam e o cheiro de pastel e pão de queijo flutuava no ar. Estudantes uniformizados debatiam acaloradamente o resultado da última partida de futebol na frente de uma padaria. Essa atmosfera vibrante e cotidiana era um universo à parte para Haruto. Sentado na cadeira de rodas, ele olhava pela janela do carro com um olhar vazio. 5 longos anos! Ele havia passado de um jovem príncipe promissor a um homem incapacitado e dependente. No palácio em Tóquio, as equipes médicas de ponta monitoravam 24 horas por dia, com tratamentos e medicamentos caríssimos, sem interrupção. Mas ele não sentia nada. Sua mãe havia percorrido o mundo em busca de um especialista. Diziam que havia um grande neurocirurgião no EUA. Ele voou para lá, ficou 3 meses, passou por 2 cirurgias, mas foi inútil. Na Inglaterra, ele morou 6 meses em um centro de reabilitação aclamado como o melhor da Europa, fazendo fisioterapia constante, mas voltou na cadeira de rodas. Um professor alemão de neurocirurgia balançou a cabeça após ver os exames, dizendo que com o nervo naquele estado, a esperança era remota. Excelência, chegamos ao hospital, sussurrou o chefe da segurança da comitiva. O centro de tratamento VIP do Hospital Sírio-Libanês já havia sido isolado, uma área independente preparada especialmente para grandes personalidades, garantindo privacidade e profissionalismo. Doutor Eduardo e sua equipe
composta por grandes nomes da ortopedia e mestres em terapias manuais e medicina integrativa, aguardavam na porta. Bem-vindo ao Brasil, Haruto Sama. Dr. Eduardo cumprimentou em inglês e então se virou para o tradutor. Por favor, diga a Sua Excelência que faremos o nosso melhor. Haruto assentiu levemente, o rosto ainda frio. Ele havia perdido completamente a esperança. Sua vinda ao Brasil era puramente a insistência desesperada de sua mãe, que ouviu de um amigo abastado que havia sido curado no país que a medicina brasileira era incrivelmente eficaz, especialmente a abordagem integrativa ocidental e holística, que tinha um histórico de reviravoltas milagrosas. Excelência, posso examiná-lo primeiro? Dr. Eduardo se agachou, sua atitude extremamente gentil. Na sala de exame, Dr. Eduardo começou a apalpar cuidadosamente as pernas de Haruto. Sua técnica era meticulosa, não apenas pressionando para testar reflexos, mas também rastreando o longo das linhas de energia do corpo. Esta era sua técnica proprietária, aperfeiçoada em 30 anos de experiência com a medicina integrativa, sentindo com os dedos a tensão muscular, o bloqueio do fluxo sanguíneo e a estagnação. Dr. Dudu, o senhor viu alguma coisa? Mariana perguntou em voz baixa ao lado. Dr. Eduardo permaneceu calado, focado no exame. De repente, seus dedos pararam em um ponto específico na região lombar de Haruto. Ele pressionou levemente algumas vezes e seus olhos brilharam. Ele levantou a cabeça e disse à equipe: pessoal, este caso tem jeito. A estrutura da coluna está danificada, é verdade, mas não é incurável. O problema é que durante 5 anos os músculos atrofiaram e os nervos ficaram presos, além do bloqueio do fluxo. É por isso que não há sensibilidade alguma. E o que faremos? O assistente de plantão perguntou ansiosamente. Primeiro, relaxar os músculos profundos, aliviar a compressão nervosa e, em seguida, restaurar o fluxo, doutor. Eduardo disse com calma. Todos sabiam que isso era extremamente difícil. O tradutor repassou as palavras para Haruto e os médicos acompanhantes. Aqueles médicos estrangeiros ficaram pálidos. Um deles, um médico de cabelos loiros, não aguentou. Dr. Mendes, serei franco. O príncipe está ferido há 5 anos. Os nervos estão nesse estado. Há realmente alguma esperança? Dr. Eduardo sorriu. Na visão ocidental pode parecer impossível, mas nossa abordagem integrativa vê o corpo como um todo. O corpo humano não é uma máquina quebrada. O sistema nervoso tem uma plasticidade incrível. Se abordarmos corretamente, milagres podem acontecer a qualquer momento. O médico loiro tentou argumentar, mas foi interrompido pelo consultor da família, que encarou o Dr. Eduardo e disse solenemente: Doutor Mendes, Sua Excelência veio até aqui por causa da reputação da medicina brasileira. O senhor tem carta branca. Independentemente do resultado, a família jamais o esquecerá. Então, vamos começar agora mesmo. Dr. Eduardo virou-se. Mariana, prepare o kit de agulhamento e a maca de terapias. E prepare as fórmulas de ervas conforme a minha prescrição. Na sala de tratamento, Haruto foi cuidadosamente deitado na maca. Dr. Eduardo lavou as mãos e começou imediatamente. Sua técnica combinava massagem, ajuste estrutural e modernas habilidades de reabilitação. Cada movimento era preciso, estável e forte. Excelência, pode sentir dor e desconforto. É normal, Dr. Eduardo explicou enquanto massageava. Seus músculos ficaram tensos por 5 anos. Agora precisamos soltar toda essa rigidez profunda. Haruto cerrou os dentes, suor escorrendo pela testa. Essa sensação de dor e rigidez era há muito tempo esquecida. Ter suas pernas, que não sentiam nada por 5 anos, de repente reagindo de forma tão intensa, o deixou surpreso e apreensivo. Doutor Dudu, os músculos estão começando a pulsar, Mariana exclamou animadamente. Bom, continue. Doutor Eduardo permaneceu calmo, seus movimentos firmes. Após 20 minutos de terapias manuais, ele pegou agulhas finas e começou a inseri-las com precisão em pontos-chave da lombar e pernas. Uma vez inseridas, ele conectou o eletroacupuntura. Uma microcorrente começou a penetrar pelas agulhas. Haruto sentiu uma sensação de formigamento, como se formigas estivessem rastejando. Isto é, o nervo acordando. Dr. Eduardo assentiu.
15 minutos depois, ele começou a remover as agulhas. Ao retirar a última, Dr. Eduardo disse: Excelência, tente mover o dedão do pé direito. Haruto paralisou. Ele havia tentado esse movimento inúmeras vezes, sem sucesso, sem pressão. Tente, Dr. Eduardo incentivou. Haruto inspirou fundo, fixou os olhos no pé direito e o dedão tremeu ligeiramente. Era um movimento minúsculo, mas real. Meu Deus, o consultor da família gritou. O dedo do pé se moveu, ele realmente se moveu. A sala explodiu em murmúrios. Os médicos estrangeiros ficaram chocados. Eles haviam escrito os relatórios dizendo que não havia chance e agora, em 45 minutos, foram desmentidos. As lágrimas inundaram os olhos de Haruto. Pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu que suas pernas ainda lhe pertenciam. Calma, continue. Dr. Eduardo comandou com serenidade. Excelência, tente levantar a perna direita. Haruto tremeu, mas conseguiu levantar a perna alguns centímetros. Todos prenderam a respiração. Essa cena era histórica. Isto é incrível. O médico loiro se aproximou, com o rosto cheio de admiração. Como o senhor conseguiu isso? Isso desafia todo o nosso conhecimento. Dr. Eduardo sorriu humildemente. Não é mérito meu, é a vitória da medicina integrativa. E agora? Ele conseguirá se levantar? O consultor da família estava agitado. Em teoria, sim, mas precisamos ir passo a passo. Kai, traga o andador. Mariana, ajude-o a se sentar. Com a ajuda de todos, Haruto se sentou. Este ato já era um progresso monumental. Ele olhou para as próprias pernas e as lágrimas caíram. O herdeiro de 35 anos chorou na frente de todos. Excelência, chega de chorar. Dr. Eduardo deu um tapinha em seu ombro. Não é hora de comemorar. Temos que fazer o senhor andar. O andador foi empurrado para perto. Dr. Eduardo e 2 fisioterapeutas o apoiaram cuidadosamente. Devagar, não se apresse. Distribua o peso no andador. Force as pernas um pouco. Haruto tremia como uma vara verde. Os músculos estavam fracos após 5 anos de inatividade. Mas ele sentiu que estava realmente sustentando o próprio peso e as lágrimas voltaram a cair. Ótimo. Agora, tente dar um passo à frente com o pé direito. O pé direito se levantou trêmulo, avançou 10 centímetros, pousou. O pé esquerdo seguiu. Haruto caminhou, sob o olhar atento de todos, passo a passo. Cada passo era uma luta, cada passo era um milagre. Ao chegar à porta, os seguranças que esperavam do lado de fora ficaram pasmos. Eles acompanhavam Sua Excelência há anos, nunca ousaram sonhar em ver esta cena. Milagre! O chefe de segurança do Japão gritou, caindo de joelhos e chorando copiosamente. Os outros guarda-costas também se ajoelharam. O corredor se encheu de exclamações em japonês e português. Haruto, parado na porta, observou seus irmãos de segurança com emoções misturadas. Não é a graça de Deus, a voz embargou. É a habilidade divina do médico brasileiro. Dr. Eduardo é o salvador enviado. O tradutor repassou a mensagem completa para Dr. Eduardo, que rapidamente acenou com a mão. Excelência, o senhor é muito gentil. Eu apenas fiz o meu trabalho como médico. Além disso, sua reabilitação está apenas começando. Precisamos continuar o tratamento intensivo e a fisioterapia. Dr. Eduardo, não importa quanto tempo leve, ficarei no Brasil, Haruto disse com um olhar determinado. Eu vou me curar completamente. Eu quero me levantar e viver novamente. A notícia explosiva se espalhou imediatamente em Tóquio. Toda a família industrial japonesa ficou empolvorosa. A mãe de Haruto desabou em lágrimas ao ouvir a notícia. Ela imediatamente fretou um jato particular para o Brasil para ver o filho em pé com os próprios olhos. O pai de Haruto estava extremamente emocionado, convocou toda a diretoria e anunciou que recompensaria a equipe médica brasileira e que reforçaria drasticamente a cooperação médica com o Brasil, enviando mais casos complexos para cá. No Brasil, embora a notícia não tenha sido divulgada publicamente, ela se espalhou rapidamente nos círculos médicos. O diretor do Hospital Sírio-Libanês convidou pessoalmente a equipe de Dr. Eduardo ao seu escritório para elogiá-los.
Dudu, vocês fizeram um trabalho brilhante pela medicina brasileira, o diretor apertou a mão de Dr. Eduardo com força. Os estrangeiros sempre pensam que o nível médico da Ásia, América Latina é baixo. Agora, eles precisam ver que a medicina integrativa do Brasil é de ponta. Dr. Eduardo, no entanto, foi modesto. Diretor, o senhor é muito bondoso. Não é mérito só meu. Nossos mestres em terapias manuais, os fisioterapeutas, todos se esforçaram muito. Este sucesso é um estudo de caso de livro didático da colaboração entre o Ocidente e a medicina integrativa. O diretor bateu na coxa, emocionado. Medicina integrativa, essa é a nossa especialidade. O senhor sabia que várias grandes instituições médicas internacionais estão nos contatando em particular, querendo saber qual foi o nosso protocolo de tratamento? Nas semanas seguintes, Haruto continuou seu tratamento diário no Hospital Sírio-Libanês. Manhãs de agulhamento e terapias manuais. Tardes de treinamento de reabilitação. E noites de chás, de ervas, adaptados para a flora local, mantendo a ideia de fitoterapia. Doutor, Eduardo havia personalizado um plano de reabilitação super detalhado, com cada passo meticulosamente planejado. Durante esse período, Haruto também começou a entender o Brasil. Antes, sua impressão era vaga. Ele apenas sabia que havia um grande país na América do Sul com uma economia agitada. Mas ao chegar, descobriu que o país era incrivelmente moderno, não devendo nada às grandes cidades europeias ou americanas. Doutor Eduardo, o sistema de saúde brasileiro é realmente robusto, Haruto comentou após um dia de tratamento. Nos hospitais privados de elite da Europa e dos EUA, o equipamento é de ponta, mas a sensação é sempre fria, sem o toque humano. Aqui é totalmente diferente. O senhor não tratou apenas minhas pernas, tratou a mim como uma pessoa completa. Dr. Eduardo riu. Isso se chama cuidado centrado no paciente. O paciente não é uma peça de reposição. Não se pode apenas consertar a peça. É preciso tratar o corpo como um todo. Além disso, temos o SUS, o nosso Sistema Universal de Saúde. Mesmo que o senhor seja um cliente particular, essa cultura faz com que a equipe trate cada paciente com o mesmo carinho. O sistema SUS permite que todos recebam tratamento? Haruto perguntou, curioso. Sim. De crianças a idosos, se ficarem doentes, vão ao hospital, sem se preocupar em vender a casa para pagar as contas, Mariana se apressou em complementar. Talvez o brasileiro não seja o mais rico, mas o sistema de saúde e educação são muito bons. Haruto ficou pensativo. Em Tóquio, o acesso aos recursos médicos de elite era exclusivo para a família e a aristocracia, mas as condições médicas da população comum eram muito inferiores. Era inacreditável que um país como o Brasil pudesse garantir saúde para todos. No terceiro dia de tratamento, o progresso de Haruto era visível. Ele já não precisava de andador. Com um leve apoio, conseguia caminhar sozinho. A força em suas pernas se recuperava rapidamente. Embora ainda estivesse instável, era um mundo de diferença em comparação com sua chegada. Excelência, hoje vamos tentar andar completamente sem as mãos, Dr. Eduardo disse. Sério? Eu consigo? Haruto estava animado, mas um pouco assustado. Sua velocidade de recuperação já é extraordinária. Eu confio no senhor, Dr. Eduardo o encorajou. Mas lembre-se, mantenha a estabilidade, vá devagar. Na sala de reabilitação, Haruto estava entre as barras paralelas, com as mãos levemente apoiadas nas barras. Dr. Eduardo e Mariana estavam ao lado, prontos para intervir, mas sem tocá-lo diretamente. Certo, agora solte as mãos e tente se equilibrar sozinho. Dr. Eduardo guiou passo a passo. Haruto inspirou fundo e soltou as mãos lentamente. Seu corpo balançou um pouco, mas ele rapidamente se estabilizou. As pernas ainda tremiam, mas ele estava sustentando todo o seu peso. Excelente! Agora, tente dar alguns passos à frente. Pé direito para cima, para frente, pouse, estabilize. Pé esquerdo, segue. Mais um passo. Haruto caminhou passo a passo, completamente sem ajuda externa, apenas com as próprias pernas. Embora ainda estivesse um pouco rígido e precisasse de concentração total para não cair, Haruto estava realmente andando.
Eu estou andando! Eu estou realmente andando sozinho! Haruto gritou de emoção, as lágrimas caindo novamente. A equipe médica ao redor aplaudia e vibrava. Naquele momento, os olhos de todos estavam marejados. Um homem condenado à paralisia vitalícia pelos melhores hospitais do mundo estava caminhando em apenas 3 dias. Era uma reviravolta milagrosa na história da medicina. A notícia chegou a Tóquio. A televisão japonesa mencionou o caso sem citar Haruto pelo nome. Mas todos os membros da família sabiam o que havia acontecido. Muitos começaram a discutir, em particular, de agora em diante, qualquer doença incurável deveria ser enviada ao Brasil. A mãe de Haruto não aguentou mais. Ela organizou um voo fretado para o Brasil, levando vários executivos de alto escalão da família para testemunharem o milagre. No 5º dia, ao chegar ao hospital sírio-libanês, a mãe de Haruto viu o filho em pé na porta esperando por ela. Ele não estava na cadeira de rodas. Haruto caminhou sozinho, passo a passo, até ela. Embora ainda estivesse um pouco rígido, cada passo era firme. A mãe desabou em lágrimas, abraçando o filho e chorando inconsolavelmente. 5 anos! Ela havia visto seu filho mais orgulhoso se tornar um homem na cadeira de rodas. A dor era insuportável. Ela o levou aos melhores médicos do mundo, gastou fortunas e tudo foi em vão. E agora, no Brasil, em poucos dias, o milagre havia acontecido. Graças a Deus, graças a Deus. A mãe orava em japonês chorando. Em seguida, ela se virou e se curvou profundamente para o Dr. Eduardo. Dr. Mendes, o senhor salvou meu filho. O senhor é como um segundo pai para toda a nossa família. Dr. Eduardo rapidamente a ajudou a se levantar. Minha senhora, por favor, não faça isso. Eu apenas fiz o que era meu dever como médico. Além disso, o caminho de Haruto-sama ainda é longo. Ele precisa continuar com o tratamento e a fisioterapia. Não importa quanto tempo leve, não importa quanto custe, estamos dispostos a pagar, a mãe disse, enxugando as lágrimas. Haruto ficará no Brasil até estar completamente curado. Não temos pressa em voltar. Nos dias que se seguiram, Haruto continuou o tratamento sistemático. Agulhamento diário, terapias manuais, fisioterapia. Doutor Eduardo também lhe ensinou alguns exercícios de respiração e movimentos básicos, adaptados para ajudá-lo a controlar melhor o corpo e desobstruir o fluxo de energia. Essas práticas orientais são incríveis, Haruto exclamou após completar uma série. Sinto claramente um fluxo quente correndo pelo meu corpo. É o que chamamos de fluxo desimpedido, Dr. Eduardo explicou. A medicina ocidental fala em circulação sanguínea. A medicina integrativa fala em fluxo de energia. Na verdade, é a mesma coisa, apenas com diferentes termos. Praticar esses exercícios não só o ajudará a se recuperar totalmente, mas também o deixará mais saudável e vitalizado. Haruto estudou com seriedade. Ele estava completamente rendido à medicina integrativa. Em Tóquio, ele nunca se importou com as culturas orientais, sempre pensando que a tecnologia e a medicina ocidental eram insuperáveis. Essa experiência lhe deu uma lição. Dr. Eduardo, por que aqueles hospitais de elite na Europa e nos EUA não conseguiram me curar, mas o senhor resolveu o problema tão rapidamente? Haruto finalmente fez a pergunta que o intrigava após um tratamento. Dr. Eduardo pensou um pouco e disse: não é uma questão de quem é melhor, é uma questão de abordagem. A medicina ocidental gosta de desmontar, dividindo o corpo em sistemas, pesquisando onde está o erro e consertando-o. A medicina integrativa vê o todo. Acreditamos que tudo no corpo humano está interligado e precisa ser tratado em conjunto. No seu caso, a medicina ocidental se concentrou na coluna e no nervo, concluindo que estava totalmente rompido e sem salvação. A medicina integrativa viu o bloqueio do fluxo de energia. Isso pode ser resolvido com agulhamento, terapias manuais e fitoterapia. Entendo, Haruto percebeu instantaneamente. Então, a medicina integrativa que o senhor menciona é uma combinação de forças? Exatamente, Dr. Eduardo assentiu. O exame ocidental é incrivelmente preciso. A ressonância magnética nos mostra exatamente onde está o problema. Mas, para o tratamento, a abordagem holística às vezes é mais gentil e mais eficaz.
A colaboração entre as duas é imbatível. Na terceira semana, Haruto já era capaz de andar totalmente sozinho. Embora sua velocidade ainda fosse lenta, ele estava firme. Doutor, Eduardo começou a aumentar o nível, introduzindo exercícios mais desafiadores. Subir e descer escadas, ficar em um pé só, agachamentos. A reabilitação é como uma criança aprendendo a andar. Precisa de um passo de cada vez, explicou o fisioterapeuta Kai ao lado. Sua força muscular ainda não é suficiente, precisa ser recuperada gradualmente. Haruto era extremamente cooperativo. Ele praticava cada movimento até suar. Ele sabia que esse progresso se devia à habilidade incrível da equipe de Dr. Eduardo. Ele precisava valorizar essa chance e se curar completamente. Durante o tempo no hospital, Haruto também percebeu o quão acessível e humana era a sociedade brasileira. A equipe médica era profissional e calorosa, sem formalidades. Eles não o tratavam com subserviência por ser um herdeiro, nem com distância por causa das diferenças culturais. Essa sensação de igualdade e calor o fazia sentir-se especialmente à vontade. Mariana, os brasileiros são todos tão fáceis de conviver? Haruto perguntou um dia. Mariana riu. Excelência, o senhor nos elogia demais, mas os brasileiros são realmente calorosos. Talvez seja porque a sociedade é aberta e não perdeu o calor humano tradicional. Eu ouvi dizer que as feiras livres de São Paulo são famosas, os olhos de Haruto brilharam. Quando eu puder andar livremente, você me leva para passear? Com certeza! Mariana gesticulou animadamente. As feiras e mercados brasileiros são incríveis. Tem muita comida boa e os preços são acessíveis. Não é como que os estrangeiros pensam. O Brasil pode não ter a riqueza de Tóquio, mas a felicidade é alta. Haruto sorriu de orelha a orelha. Eu descobri que as padarias e lanchonetes de vocês são imbatíveis. Funcionam 24 horas e se pode comprar de tudo. A padaria perto do hospital, minha comitiva passa lá todos os dias. Eles dizem que nunca viram nada igual. É isso, a força do Brasil, Mariana disse com orgulho. Podemos não ter tantos edifícios e carros de luxo, mas o nível de conveniência e a sensação de felicidade não perdem. Você dá 2 passos e tem uma padaria, o metrô é fácil de usar e você come o que quiser, a hora que quiser. Essa conversa aumentou ainda mais a admiração de Haruto pelo Brasil. Antes de vir, sua impressão da América Latina ainda estava presa a imagens antigas. Ele pensava que, sendo um país tão grande e caótico, os serviços seriam deficientes. Mas, ao morar aqui, ele descobriu que o nível de desenvolvimento, em certos aspectos, era até mais humanizado do que na Europa e no EUA. Na terceira semana, o Dr. Eduardo decidiu levar Haruto para um treino ao ar livre. O local escolhido foi o Parque Ibirapuera, ao lado do hospital. O ambiente era excelente, o ar fresco, perfeito para caminhar e se exercitar. Excelência, nossa meta hoje é caminhar 1 quilômetro, o Dr. Eduardo disse. Este é um grande marco em sua recuperação. 1 quilômetro? Haruto hesitou. Eu consigo? Acredite em si mesmo. Quantas pessoas o senhor já deixou para trás? Dr. Eduardo o encorajou. Eles partiram do hospital, caminhando lentamente pela calçada em direção ao parque. Muitas pessoas na rua viam um grande grupo cercando o estrangeiro de jaleco caminhando devagar e olhavam 2 vezes. Mas os brasileiros em geral são educados. Ninguém se aglomerou ou tirou fotos para incomodar. Ao chegar ao parque, Haruto já estava um pouco ofegante, mas persistiu. O parque estava cheio de idosos se exercitando, alguns praticavam yoga, outros faziam alongamentos em grupo e havia corredores. Essas cenas cotidianas eram completamente novas para Haruto. Dr. Eduardo, o que esses idosos estão fazendo? Haruto perguntou, apontando para um grupo de alongamento. São exercícios de alongamento e controle corporal, Dr. Eduardo explicou. Os movimentos são lentos, mas trabalham o controle do corpo e a respiração. A prática de longo prazo é muito benéfica, especialmente para os idosos. Incrível. Eles parecem tão dispostos. Haruto elogiou sinceramente. Os idosos brasileiros são assim, sabem se cuidar, disse Mariana. Além disso, o nosso SUS é bom. Os idosos não se preocupam em pagar por tratamento, então a expectativa de vida é alta. Ao completar o quilômetro, Haruto estava exausto, mas radiante de felicidade. Ele conseguiu.
Pela primeira vez em 5 anos, ele caminhou uma distância tão longa com as próprias pernas. Os seguranças ao lado choravam. Vários deles enxugaram lágrimas em segredo. Ao retornar ao hospital, o Dr. Eduardo deu um tapinha no ombro de Haruto. Excelência, o senhor está se recuperando mais rápido do que eu esperava. Nesse ritmo, em mais 2 semanas, o senhor voltará a ter uma vida normal. É sério. A voz de Haruto tremeu de emoção. Eu pensei que levaria pelo menos 6 meses, porque o senhor tem uma boa base, é jovem e sua cooperação é inacreditável, Dr. Eduardo disse. Mas ao retornar a Tóquio, o senhor precisa continuar se cuidando. Vou lhe prescrever mais fórmulas de fitoterapia. O senhor deve tomar elas regularmente e praticar os exercícios que eu lhe ensinei todos os dias. Não pode ser preguiçoso. Doutor Eduardo, eu realmente não sei como retribuir o senhor nesta vida. Haruto estava emocionado, com os olhos vermelhos. O senhor me deu uma segunda chance. Fazer o senhor se levantar é a coisa de que mais me orgulho nesta vida. Doutor Eduardo sorriu humildemente. Isto também é uma forma de honrar a nossa medicina integrativa. Espero que o mundo todo olhe com atenção para o quão incrível a medicina brasileira pode ser. Naquela noite, a mãe de Haruto ofereceu um jantar de agradecimento super luxuoso no Hotel 5 Estrelas ao lado do hospital, convidando a equipe de Dr. Eduardo e a diretoria do hospital. A cena era grandiosa. Os pratos eram requintados e havia iguarias e especiarias de luxo, talvez até mesmo raras cervejas japonesas trazidas de Tóquio. Dr. Mendes, este é um pequeno gesto de apreço da nossa família. A mãe entregou pessoalmente uma caixa ricamente embalada. Ao abri-la, havia raridades japonesas, como sedas finas e joias. Isso é muito valioso, senhora. Dr. Eduardo recusou apressadamente. Eu realmente não posso aceitar. É demais. O senhor deve aceitar, a mãe foi muito firme. O senhor salvou a vida do meu filho. Essas coisas não são suficientes para expressar a gratidão de toda a nossa família. Além disso, nossa família decidiu criar uma fundação de medicina integrativa Japão-Brasil no Brasil. Vamos investir dinheiro para apoiar a pesquisa em medicina integrativa, para que mais pacientes como o meu filho possam ter uma nova vida. Esta notícia chocou a todos. Uma família industrial japonesa criando uma fundação médica no Brasil? Isso era extraordinário. Era um enorme benefício para o desenvolvimento da ciência médica brasileira. Excelência, isso é generoso demais. O diretor do hospital estava emocionado. Esta fundação não só salvará vidas, mas também permitirá que a comunidade médica global veja o nosso valor. É o mínimo que devemos fazer, disse a mãe. O caso do meu filho nos convenceu completamente da eficácia da medicina integrativa e do quão competente é o sistema de saúde brasileiro. Queremos que mais pessoas vivam melhor por causa desta fundação. No meio do banquete, Haruto se levantou para falar. Esta foi a primeira vez em 5 anos que ele fez um discurso público em pé. A expectativa era alta. Senhoras e senhores, há 5 anos minhas pernas estavam completamente sem sensibilidade. Os médicos do mundo todo me condenaram, dizendo que eu ficaria para sempre na cadeira de rodas. Naquela época, eu realmente queria morrer. Eu achava que a vida não tinha sentido, sua voz tremeu ao dizer isso. Mas o Dr. Eduardo me deu uma segunda vida. Em apenas 3 semanas eu me levantei. Eu caminhei. Eu posso até correr e pular. Isso não é um milagre, é pura habilidade. É a força da medicina integrativa. A salva de palmas foi estrondosa. Eu quero que o mundo saiba que o Brasil não é o que as pessoas pensam. Ele continuou. A tecnologia médica aqui supera a global. Os médicos são verdadeiros mestres. Eu vou contar essa história ao mundo todo, para que todos vejam o quão incrível é a medicina brasileira. Os aplausos foram ainda mais intensos. Muitas pessoas se emocionaram até as lágrimas. Isso não era apenas a história de um herdeiro se levantando, era a propaganda definitiva para a medicina brasileira. Na 4ª semana, Haruto entrou na fase final da reabilitação. Dr. Eduardo começou a introduzir treinamento de alta intensidade, corrida lenta, saltos leves, agachamentos. Ele realizava cada movimento com estabilidade e coordenação.
A força e a coordenação de suas pernas eram quase iguais às de uma pessoa normal. Excelência, agora o senhor pode tentar jogar, Kai disse animadamente. Eu posso jogar futebol? Haruto perguntou. Eu vejo que os brasileiros adoram. Claro que pode, mas vá com calma, comece devagar, disse o Dr. Eduardo. Uma mini trave de futebol foi montada no campo do hospital. Haruto chutou a primeira bola, errou a segunda, errou, a terceira bola entrou no gol. Todos gritaram, Haruto pulou de alegria. Esse movimento era impensável para ele 5 anos atrás. Agora era natural. Esta cena foi filmada por um fotógrafo e mais tarde se tornou uma das fotos mais preciosas da família. Na foto, Haruto sorria mais brilhantemente do que o sol, com os pés fora do chão, cheio de vitalidade. Quem diria que ele esteve paralisado? Na quinta semana, o Dr. Eduardo fez o último exame completo. A ressonância mostrou que os tecidos ao redor da coluna estavam totalmente recuperados. A condução nervosa estava totalmente restabelecida. Embora a força muscular ainda não tivesse atingido o pico, ele poderia viver uma vida normal sem problemas. Excelência, do ponto de vista médico, o senhor está completamente curado, o Dr. Eduardo anunciou. A sala explodiu em vivas. Haruto abraçou o Dr. Eduardo, as lágrimas caindo. O pesadelo de 5 anos finalmente havia terminado. Ele podia correr livremente como uma pessoa normal novamente. Mas o senhor ainda precisa ter cuidado, o Dr. Eduardo advertiu. Sua coluna sofreu um trauma grave. Mesmo curada, o senhor deve protegê-la. Siga o plano de fitoterapia e pratique os exercícios. Não pare. Se tiver qualquer problema, me mande uma mensagem no WhatsApp. Eu prometo que vou ser obediente. Serei obediente para o resto da minha vida, Haruto garantiu, batendo no peito. Antes de partir, ele insistiu em visitar uma feira noturna em São Paulo. Dr. Eduardo, temendo a segurança, relutou, mas não resistiu ao olhar suplicante de Haruto. Finalmente, ele concordou, escolhendo uma feira popular e providenciando segurança discreta antecipadamente. Ao chegar à feira, Haruto ficou maravilhado. Os cheiros de várias comidas de rua invadiam o nariz. Vendedores gritavam e a multidão era intensa. As barracas de pastel e coxinha tinham filas enormes. Excelência, experimente a nossa bebida nacional, açaí, Mariana recomendou. Haruto deu um grande gole e seus olhos se iluminaram como lâmpadas. Uau, isso é delicioso. É doce e refrescante. Incrível! Em seguida, ele atacou o pastel de feira, o açaí e a coxinha. Ele comia avidamente, com a boca lambuzada de óleo, nada parecido com um herdeiro. Pessoas comuns riam e o cumprimentavam. Gringo, bom, né? A dona da barraca até lhe deu mais um pastel de brinde. Bem-vindo ao Brasil, volte sempre. Essa atmosfera de calor humano tocou Haruto profundamente. Em Tóquio, ele vivia como se estivesse preso em uma gaiola de ouro. As pessoas comuns nunca o viam. No Brasil, ele podia passear e comer como uma pessoa normal. Dr. Eduardo, eu realmente amo o Brasil. As pessoas aqui são tão calorosas, a comida é deliciosa e barata. Embora não seja tão rico quanto Tóquio, a felicidade é explosiva, Haruto disse. Dr. Eduardo sorriu. Cada lugar tem sua beleza. O Brasil é sobre o calor humano e a autenticidade. Depois de passear pela feira, eles foram a uma livraria ou um café cultural que funcionava 24 horas, o que chocou Haruto. Uma livraria aberta a noite toda e ainda com tanta gente. Os brasileiros realmente amam estudar, pensou ele. Ele passou 2 horas na livraria e comprou uma pilha de livros sobre medicina integrativa e cultura brasileira para estudar em casa. Na manhã de sua partida, o Hospital Sírio-Libanês realizou uma despedida simples, mas emocionante. Toda a equipe médica compareceu, com os olhos marejados. Dr. Eduardo, eu jamais o esquecerei nesta vida. Haruto apertou a mão de Dr. Eduardo com força. O senhor não apenas curou minhas pernas, mas me fez encontrar um novo significado para a vida. Poder salvá-lo é a coisa mais valiosa que fiz na vida. Lembre-se das minhas instruções de cuidado. Não pare. Qualquer dúvida, me mande uma mensagem, disse Dr. Eduardo. Haruto se virou e fez uma profunda reverência para todos. Obrigado a todos. Obrigado, Brasil.
Estas 5 semanas foram os dias mais preciosos da minha vida. Ao subir a escada do avião, ele insistiu em subir passo a passo sozinho. Cada passo era firme e estável. Na porta, ele se virou, acenou para todos e sorriu radiantemente. Esta cena foi fotografada pelos repórteres e se tornou a foto do milagre médico brasileiro que circulou pelo mundo. Depois que o avião decolou, ele olhou para a paisagem de São Paulo, que ficava cada vez menor, seu coração cheio de gratidão e saudade. Um país havia reescrito a história da medicina e mudado completamente sua vida. Ao retornar a Tóquio, sua história se espalhou pela família e pelos círculos de elite. Todos que o viam andando ficavam de queixo caído. Haruto contava a experiência no Brasil para todos, recomendando fervorosamente a habilidade divina de Dr. Eduardo e a medicina integrativa. O Brasil é realmente incrível. A medicina, os médicos e toda a atmosfera social são fantásticos. Ele imediatamente convocou uma reunião de executivos de alto escalão da família e anunciou que iriam estreitar a parceria médica com o Brasil. Além da fundação prometida, ele enviaria um grupo de médicos japoneses ao Brasil para aprender a técnica da medicina integrativa. Logo, o intercâmbio médico entre os dois países foi formalmente lançado, com visitas anuais de médicos e compartilhamento de experiência. O próprio Haruto não parou. Ele estudava diariamente os métodos de cuidado corporal e contratou um terapeuta especializado em terapias manuais para orientá-lo. 6 meses depois, Dr. Eduardo fez uma consulta de acompanhamento e o elogiou. A recuperação está perfeita, o senhor está praticando bem. A propósito, Dr. Eduardo, meu pai quer convidá-lo para nos ajudar a construir um centro de ponta de medicina integrativa em Tóquio, Haruto disse. Dr. Eduardo considerou e aceitou imediatamente. Essa era uma grande oportunidade para promover a medicina integrativa brasileira. Nos anos seguintes, Dr. Eduardo voou para Tóquio várias vezes ao ano. O centro médico rapidamente se tornou um dos hospitais mais renomados do Japão. Incontáveis pacientes com casos difíceis vinham em busca de tratamento e um milagre médico após o outro era alcançado. Haruto também se recuperou completamente, voltou a praticar esportes, participava de eventos da família e até representava o Japão em conferências internacionais. Em cada aparição pública, ele mencionava sua experiência no Brasil, agradecendo aos médicos brasileiros por lhe darem uma segunda vida. Sua história foi escrita em livros e transformada em documentários, tornando-se popular globalmente. Inúmeras pessoas mudaram sua visão sobre a medicina integrativa e a medicina internacional começou a estudar fervorosamente a abordagem Japão-Brasil. O caso brasileiro se tornou um estudo de caso de livro didático. Dr. Eduardo ganhou inúmeros prêmios, mas continuou sendo o médico discreto de sempre, salvando vidas em sua clínica diária. Alguns anos depois, ele e Haruto se tornaram grandes amigos, conversando frequentemente por vídeo sobre saúde e vida. Haruto visitava o Brasil todos os anos em férias, como se estivesse voltando para casa. Ele também abriu uma cafeteria brasileira super popular em Tóquio, vendendo pão de queijo, açaí e coxinha. As filas de japoneses eram enormes. Eu sou agora um fã incondicional da cultura brasileira, Haruto sempre dizia sorrindo ao se encontrar com o Dr. Eduardo. O Brasil salvou minha vida. Eu preciso fazer com que mais pessoas se apaixonem por ele. Aquele herdeiro que havia sido condenado à paralisia vitalícia não apenas se levantou com as próprias pernas, mas também se tornou uma ponte vital entre o Japão e o Brasil, mostrando ao mundo o poder da medicina integrativa brasileira e permitindo que inúmeras pessoas tivessem uma nova chance de vida.